Olá a todos, com grande alegria vamos dar início a mais um estudo bíblico, mais um estudo da Carta de Romanos. Estamos seguindo capítulo a capítulo. Hoje temos diante de nós o desafio de estudarmos o capítulo 7. Vamos falar com Deus em oração? Querido Deus, amado Pai, graças te damos por todas as dádivas derramadas sobre a nossa vida, por este momento de edificação em que podemos estudar a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu Santo Espírito, ilumina as nossas mentes e que nós possamos não apenas entender intelectualmente o que aprendermos hoje, mas também que o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos ser transformados pela Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, o estudo de Romanos 7, vamos falar hoje sobre um tema de extrema relevância para a nossa caminhada cristã, que é a batalha interior que travamos, ou que é travada em cada um de nós, em cada cristão. Como sempre fazemos, vamos apenas dar uma rápida pincelada no que vimos antes. Nós sabemos que a carta aos Romanos foi uma carta redigida pelo apóstolo Paulo, que escreveu para cristãos que estavam em Roma, que estavam vivendo tempos difíceis, tempos de perseguição. O apóstolo Paulo enfatiza em toda a carta a justificação pela fé, ou seja, somos salvos, somos aceitos por Deus, não exatamente por aquilo que fazemos, mas sim pela nossa fé em Cristo Jesus e na sua obra em nosso favor. Por isso nós somos justificados, nós somos salvos, nós somos perdoados inteiramente pela nossa fé em Cristo. E ele nos apresenta essa parte mais relevante de sua carta lá no capítulo 1, versículos 17 a 18. E depois, ao longo da carta, isso vai sendo trabalhado, né? Capítulo 4, nós vimos que Abraão é o nosso pai espiritual, não apenas dos judeus, é o pai de todos os cristãos, não por conta de suas obras, mas por conta de sua fé. Em Romanos 5, nós vimos um comparativo entre Adão e Cristo. Por causa do pecado de um único homem, nós herdamos essa nossa condição miserável, este mundo repleto de falhas, de pecados, de problemas, mas por conta de um homem apenas também fomos perdoados, fomos salvos, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E no último estudo, no capítulo 6, nós falamos a respeito da libertação do pecado que a graça de Deus nos dá. Hoje, então, queremos falar sobre essa batalha espiritual que é travada em cada um de nós. Então, sem mais rodeios, como temos feito, nós vamos dar continuidade, sempre ressaltando o texto bíblico, deixando o texto falar ao coração de cada um e também trazendo rápidos comentários pertinentes de Lutero. E assim nós temos uma visão bíblica, uma visão luterana, doutrinária, bíblica, sobre esta carta tão essencial na doutrina luterana, na construção de fé de Lutero e, consequentemente, na nossa construção e na nossa caminhada também. Romanos 7, 1 a 6 vai falar de uma comparação com o casamento. O apóstolo Paulo vai fazer uma comparação e ele faz isso ao longo da carta. Ele compara muitas vezes, ele faz analogias, ele traz recursos retóricos, porque era algo realmente da época e algo que fazia com que ele comunicasse melhor para os seus ouvintes. Vejamos lá o que está escrito. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo,
A mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Ou seja, a lei é importante? Ela é importante. Ela exerce um domínio sobre os seres humanos? Sim. Mas até que ponto existe essa importância? Até que ponto vai esse domínio? Até o fim de nossa vida terrena. Ou seja, a lei, por mais que seja importante, relevante, ela não é mais importante do que a fé. Ela não é mais importante do que o perdão, do que a graça, do que a justificação, do que a salvação. Porque tudo isso vai nos acompanhar não apenas nesta vida, mas também no porvir. Já a lei e o peso que ela exerce sobre nós, o domínio que ela exerce sobre nós, ela vai ficar por aqui, exatamente como casamento, que Jesus vai falar quando ele é indagado lá pelos saduceus, né? Que existia lá um homem que foi casado com uma mulher, e aí o homem morre, a mulher casa com outro homem pela lei lá do levirato, e assim ela casa 6 vezes, e aí com quem ela seria casada no céu? É essa pergunta, né, que eles fazem para Jesus, tentando pegar Jesus, porque eles não acreditavam na ressurreição. E aí Jesus fala, quando chegar lá, tudo vai ser diferente. Casamento, como existe aqui hoje, não vai ser mais assim. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui também. A lei que tem domínio sobre as pessoas hoje não terá mais lá no porvir. Continuamos. De modo, diz o versículo 3, que será considerada adúltera, né, a mulher, se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Então aqui só trazendo essa comparação da lei ter um limite, dela ser temporária, como por exemplo no casamento, que a mulher está vinculada ao seu marido, o marido está vinculado à sua mulher, enquanto enquanto um deles estiver vivo, né? Um morre, já não há mais esse vínculo, né? E ela ou ele podem contrair novas núpcias. Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Vamos lá, vamos com calma. Meus amados, nós temos um desafio muito grande diante de nós em Romanos 7. Nós temos que tomar muito cuidado em acharmos que a lei não tem importância alguma. Esse é um extremo. Jesus nos salvou, então a lei já passou. Não precisamos mais nos preocupar com isso. Não, não é assim. Por outro lado, a nossa vivência de fé, a nossa caminhada cristã, ela vai estar respaldada, embasada, alicerçada, não na lei, mas naquele que cumpriu a lei em nosso lugar, que é Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, vocês morreram para a lei. Não quer dizer que nós não precisamos mais nos preocupar com a lei, quer dizer que o fundamento de nossa vida não será a lei. O fundamento de nossa vida é quem? É Jesus. Nós vamos procurar servir a Deus e servir ao nosso próximo, amar a Deus e amar ao nosso próximo, por quê? Porque a gente quer cumprir a lei? Não. Nós vamos procurar servir a Deus e ao nosso próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, porque nós
vamos dedicar a nossa vida a Jesus. Por quê? Ele deseja que nós frutifiquemos. Porque a nossa vida vai ter um sentido em Cristo e nós seremos seus seguidores. Ser seguidor de Cristo é segui-lo, é fazer aquilo que ele fez. Jesus não cumpriu a lei? Então, claro que cumpriu, ele cumpriu na íntegra, ele foi perfeito, ele foi o único a cumprir a lei. Mas Jesus veio acima de tudo, acima do cumprimento da lei, acima do cumprimento das promessas, para nos perdoar, para nos trazer misericórdia, para nos amar. É esse o fundamento da obra de Cristo. Não o cumprimento da lei. Ah, mas ele não foi isso também que aconteceu? Aconteceu! Mas não era o objetivo principal de Jesus. Jesus desceu, encarnou, veio para o mundo e pensou, eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que cumprir a lei. Não. Ele olhava para as pessoas em necessidade e procurava amá-las e levava o amor dele para as pessoas. E fez isso de forma magistral, de forma exponencial na cruz do Calvário. Romanos 7, 5 e 6. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Isso tudo ainda pode ser muito complexo, muito difícil de compreender. Eu entendo isso. É difícil para mim também. Quer dizer, nós vamos sim procurar cumprir a lei. Nós vamos sim amar o próximo, amar a Deus é, de certa forma, procurar cumprir a lei. Só que vocês percebem que é diferente você fazer isso de uma forma que você é obrigado, de uma forma que você está vinculado a um cumprimento. Sim, Senhor, farei. Como você fazer isso em resposta ao amor, porque a sua vida foi transformada, foi renovada. Fazer, agir, se mover, não pelo espírito da lei, mas pelo Espírito de Deus. Não da maneira antiga, não de uma forma imposta, mas por livre e espontânea vontade. Isto é nova vida. Isto é um novo serviço. Antes de adentrarmos aqui já nessa segunda parte, é preciso fazer assim um contraponto ou compararmos tudo isso aqui que está sendo dito com a vida de Paulo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sempre foi um homem temente a Deus. Quando ele seguia o judaísmo estrito, quando ele procurava cumprir lá as 613 leis, ele fazia aquilo porque ele era um homem sério. Era um homem que queria seguir a lei. O problema é que quando houve um encontro dele com Cristo, aquele encontro maravilhoso, milagroso lá de Atos 9, o apóstolo Paulo percebeu que a sua religiosidade estava equivocada. Que ele não podia se dedicar a Deus apenas seguindo a lei. Que isso, na verdade, o afastava de Deus e o afastava das pessoas. E não por menos,
Porque quando ele era um fariseu lá, um judeu que procurava seguir a lei, o que ele começou a fazer? Ele começou a perseguir. Ele começou a perseguir cristãos. Quando Estevão foi morto a pedradas, diz o relato que Paulo estava lá. Ele estava guardando lá as capas daqueles que estavam atirando pedras sobre Estevão e estava feliz. É isso aí. Tem que matar ele mesmo. Por quê? Porque ele não procura seguir a lei como nós. Vejam só o que um homem que era temente a Deus, que procurava seguir a lei, que era sério, poderia ser capaz de fazer por estar seguindo um caminho equivocado. O caminho da lei, meus amados, é um caminho equivocado. Não porque a lei seja algo ruim, mas porque nós não conseguimos cumprir a lei, porque nós começamos a fazer julgamento das outras pessoas, porque nós passamos a nos enxergar como pessoas merecedoras e nós nos afastamos de Deus. Percebam o quão pernicioso pode ser seguirmos uma religião da lei. E infelizmente, só existem 2 religiões no mundo. Isso mesmo. Só existem 2 religiões no mundo. Ah, mas não tem judaísmo, islamismo, espiritismo, budismo, shintoísmo. Não. Só existem 2 religiões no mundo. Religiões da lei, ou seja, eu devo me aproximar de Deus. Eu devo seguir preceitos para agradar a Deus. E a religião do Evangelho. Cristo fez tudo em meu favor. Cristo me uniu novamente a Deus o Pai. Eu creio e por isso eu procuro segui-lo e por isso eu procuro amar. Percebam a diferença. Romanos 7, 7-25, a lei e o pecado. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. A lei aqui está exposta, portanto, em seu segundo uso. Lembram lá da tabela que eu coloquei para vocês em alguns estudos atrás? Em que a lei tem 3 usos. O primeiro uso é freio, o segundo uso é espelho, o terceiro uso é norma. Então, nós olhamos para a lei e nós enxergamos o nosso pecado. Por isso ele diz, eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Romanos 7, 8 e 9. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento o pecado reviveu e eu morri. Então aqui o apóstolo Paulo está realmente lembrando de como foi a sua vivência. Quando ele não tinha um apego à lei, não era tão complicada assim a vida dele. Quando ele passou a se apegar à lei, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele morreu. O que ocorre se você viver pela lei? Se você viver pela lei, você está morto. Porque você não consegue cumprir a lei. Porque você vai viver uma vida de fachada e hipócrita. Porque você vai começar a fazer escalas entre as pessoas. Porque você não vai querer se misturar com o mundo. A vida pela lei, a religiosidade estrita na lei, ela vai conduzir à morte espiritual. Romanos 7, 10 e 11. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento, me matou. Então, como Paulo foi enganado? Exatamente como eu expliquei antes.
Ele achava que podia se aproximar de Deus pela lei, cumprindo a lei. E esse é o maior engano religioso que pode existir, amados irmãos e irmãs em Cristo. Não se deixe enganar por isso. Cristo não morreu à toa. Quer dizer, Cristo morreu na cruz, veio ao mundo, amou a todos, sofreu pelos pecadores, comeu com pecadores, não se importou em conviver com as piores espécies de pecadores. Do alto da cruz disse: perdoai-vos, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Para que a gente agora comece a viver pela lei, esqueça o que Cristo fez por nós e comece a diferenciar as pessoas umas das outras aqui. O que é isso, gente? Percebam como é enganoso viver pela lei. Nós jamais conseguiremos cumpri-la e nós jamais amaremos seguindo ela apenas. A lei é necessária? É claro que ela é necessária. A lei tem aqueles 3 usos que eu informei antes? Tem. Mas a lei sem evangelho, ela não salva ninguém. Ela não modifica ninguém. Ela só nos causa problemas. Ela só nos afasta de Deus, só nos afasta das pessoas. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E quando ele caiu em si, ele percebeu a besteira que ele fez. E aí parece que ele se esforçou ainda mais para empreender as viagens missionárias, para proclamar a palavra, para disseminar o evangelho, para corrigir todos os erros que ele havia cometido antes, inclusive matando ou sendo cúmplice em mortes de cristãos anteriormente. Romanos 7, 12 e 13. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Percebam, não há problema com a lei. A lei é santa, o mandamento é santo, é justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? Pergunta Paulo. De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Paulo morreu. Sabiam disso? Não, ele não apenas morreu lá em Roma, decapitado por ser um cidadão romano e ser cristão, foi perseguido, preso e morto. Não, ele morreu antes. O seu velho ser, a sua velha natureza, a sua velha forma de pensar morreu. Assim como a minha velha forma de pensar precisa morrer. Assim como a sua velha forma de pensar precisa morrer. A gente pode dedicar a nossa vida a algo que aparentemente é a coisa mais justa desse mundo. Nós podemos dedicar a nossa vida a combater a corrupção. Corrupção do planeta, a corrupção em nosso país, no cenário político. Não é uma causa justa? Poxa, que causa justa. E tomara que tenha pessoas combatendo corrupção. Eu não estou dizendo que não deve existir pessoas combatendo corrupção. O que eu quero dizer é que essa batalha terrena deve estar abaixo. Deve estar abaixo da nossa fé, do nosso amor pelas pessoas, do evangelismo. Ah, mas eu quero que a verdade ela possa transparecer em qualquer discussão e eu preciso lutar para que... Ok, mas essa luta deve estar abaixo. Deve estar abaixo do evangelho. Deve estar abaixo da sua dedicação ao próximo, seja ele quem for, do seu amor a Deus.
Romanos 7, 14 e 15. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. E aqui nós percebemos como as duas coisas elas não se coadunam. Não é possível. A lei é espiritual, ela é boa, ela é perfeita, ela é divina. E eu sou espiritual? Não. Eu sou carnal. Vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. E aí chegamos a uma afirmação paulina que para mim assim deve conduzir a nossa visão sobre quem nós somos. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. O que Lutero diz sobre esta afirmação? Essas palavras expressam a luta que se trava entre a carne e o espírito. Ele quer outra coisa do que aquilo que faz. Isso significa que ele tem prazer no bem e uma vontade que, por ter sido derramado o amor através do Espírito, tem disposição para praticar o bem e odiar o mal. Mas ele não consegue concretizar e realizar plenamente essa vontade por causa da carne e da concupiscência que se lhe opõe. Aqui nós chegamos no ponto, no auge deste nosso estudo, do tema que temos para hoje. A luta que se trava entre a carne e o espírito. Por que essa luta? Porque a lei é espiritual. Uma vez que somos renascidos em Cristo, nos tornamos espirituais, mas continuamos sendo carnais. A concupiscência da carne, ou seja, a inclinação para o mal, os desejos pecaminosos, eles continuam existindo em nós. E percebam, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, jamais pensem que esta é uma afirmação de alguém puramente carnal. Não é. Essa definição de Paulo é de um ser espiritual e não carnal. Porque quando alguém é espiritual, do ponto de vista cristão, vai vivenciar essa batalha diariamente. Diariamente. E talvez vocês pensem, mas pastor, ser cristão não é viver em paz? Quer dizer, eu vou ter que travar uma batalha diária até o fim dessa minha vida? Onde está a paz? Sim, teremos que travar essa batalha diária. Mas nós temos paz porque nós não estamos sozinhos na batalha. Nós temos paz porque sabemos que Jesus já venceu a maior das batalhas. Nós temos paz porque nós sabemos que em Cristo nós também podemos vencer essa batalha. Eu diria para vocês, amados irmãos e irmãs, que há basicamente duas razões para continuarmos sendo carnais, né? E aqui eu estou falando de um ponto de vista bem racional, humano, não é nada assim doutrinário, bíblico, não. É um raciocínio que eu tenho. E vocês podem concordar ou não. Se nós, logo que fôssemos convertidos, ou logo em nosso batismo, nos tornássemos apenas seres espirituais, sabe o que aconteceria? Primeiro, nós esqueceríamos de Deus. Nós esqueceríamos do que Cristo fez por nós. Não haveria necessidade de Cristo ter morrido na cruz. Segundo, nós nos julgaríamos melhores e maiores do que os outros. Aliás, nós já nos julgamos, né? Assim, por vezes. Mas, de vez em quando falhamos de uma maneira terrível, quando caímos de uma maneira
vergonhosa, aí podemos cair em si e pensarmos, olha, eu não sou tão bom assim, né? Como eu pensava. E aí o que acontece? Eu enxergo as pessoas de uma forma mais humana. Eu enxergo as pessoas como elas são e como pessoas que não são tão diferentes de mim, pelo contrário, são como eu. E aí o que acontece? Eu me aproximo mais dessas pessoas. E assim eu posso levar Cristo para essas pessoas. Romanos 7, 16 a 18. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Eu quero, está na minha mente, eu quero fazer o bem, mas a minha carne não quer fazer o bem. São movimentos contrários. E é por isso a luta que nós precisamos travar. Romanos 7, 19 a 21. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. A clássica afirmação de Paulo. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Opa! Assim encontro esta lei quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Essa afirmação de Paulo, queridos irmãos e irmãs, é o estágio que precisamos alcançar. Se já estamos nele, precisamos tomar cuidado para não sairmos dele. Se não estamos nele, precisamos alcançá-lo. Precisamos chegar no momento ou diariamente afirmar: poxa, eu queria tanto ter feito aquilo de bom e não consegui e fiz o mal. Precisamos ter essa percepção, essa visão. Então aí eu vou sair fazendo mal a esma e depois eu vou declarar isso. Não, não é isso. A batalha ela é tão grandiosa, ela é tão ferrenha, ela é tão difícil que eu vou me esforçar ao máximo para fazer o bem. E por vezes não vou conseguir. Romanos 7, 22 e 23. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Guerra, batalha interior, batalha espiritual. É esta a maior batalha que precisamos travar ao longo de nossa vida. Não é sermos alguém na vida. Isso tudo é importante, podemos buscar sim, mas não é a maior batalha da nossa vida. Não é convencer alguém de que nós estamos certos sobre determinado assunto, sobre determinada ideologia. Não é nem sequer evangelizar. E eu não estou dizendo que nós não devemos evangelizar. Eu estou dizendo que a maior batalha da nossa vida vai ser contra nós mesmos. E diariamente. Percebam? E Romanos 7, 24 e 25, vamos chegar à conclusão do capítulo 7. Miserável homem que sou, afirma o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? E percebam que até aqui foi só lei, gente. Lei no sentido não do que nós devemos fazer, mas o conteúdo da mensagem que estávamos acompanhando, olha, só deixa a nossa mente virada assim, poxa, como é difícil ser cristão. É difícil. Mas aí vem o Evangelho. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem me livrará do corpo desta morte? Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Ué, como assim? O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Nós não somos apenas escravos da carne,
Não, nós somos escravos da lei em nossa mente. Por quê? Porque nós sabemos o que a gente tem que fazer, mas a gente não consegue fazer perfeitamente. E isso nos torna escravos. Se nós ficarmos sem Cristo apenas com a lei, mesmo lutando para tentar cumpri-la, o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos escravos. Nós não somos escravos apenas do pecado, nós somos escravos da lei. Sem Cristo. Cristo veio para nos libertar. Cristo veio para nos dar paz. Como ele mesmo afirmou: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é apenas um cansaço físico, não é apenas um cansaço das coisas ruins que acontecem na nossa vida, do coronavírus, do desemprego, de outras enfermidades, de problemas financeiros, não. É o cansaço que temos maior, devido à nossa maior batalha, que é contra nós mesmos. E Ele nos dá esse descanso, esse refrigério para a nossa alma. E um último recado é dizer que nós já fomos libertados. Ué, mas como nós já fomos libertados, pastor, se a gente tem que travar uma batalha diariamente? Sim, nós já fomos libertados. Só que como o teólogo Oscar Cullmann certa vez afirmou, é algo semelhante ao que ocorreu no dia D, na Segunda Guerra Mundial. Aquela batalha que ocorreu na costa francesa, lá nas praias da Normandia, quando os aliados venceram contra o eixo, né? Contra os países aliados lá, lembrando, França, Inglaterra, Estados Unidos, contra o fascismo e o nazismo, e alemão, italiano e japonês. Aquela batalha ocorreu meses antes de acabar a guerra, meses antes. Depois dessa batalha que foi vencida pelos aliados, houve muitas mortes, houve muitas outras batalhas. Porém, quando os aliados recuperaram aquele território que havia sido perdido, o que ocorreu? Já havia entre os aliados, era certa já a vitória que viria. Assim nós vivemos. Já é certa a libertação da nossa batalha espiritual que temos que travar. Já é certo o nosso perdão, a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas enquanto estivermos nesse mundo, nessa vida, enquanto tivermos que conviver com a nossa natureza, nós ainda teremos que travar batalhas. Lutero, última afirmação dele: de maneira que eu de mim mesmo sirvo com a mente a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Esta é, dentre todas as afirmações, a mais clara. Vê que uma e a mesma pessoa serve ao mesmo tempo a lei de Deus e a lei do pecado. E simultaneamente chegamos a um ponto muito interessante sobre a doutrina luterana. Simultaneamente somos justos e pecadores. Ao mesmo tempo. Pois ele não diz minha mente serve à lei de Deus, tampouco minha carne serve à lei do pecado. Diz isto sim, eu, o ser humano todo, a mesma pessoa, sou o servo numa dupla servidão. Em razão disso, ele também dá graças por servir a lei de Deus e pede por misericórdia por servir a lei do pecado. Nós não somos 50% justos, 50% pecadores, ou em alguns momentos estamos 60%, 70% pecadores, 30% justos. Não. Lutero vai dizer que nós somos 100% pecadores, 100% justos. Ah, mas aí a matemática não fecha, né, pastor? Porque aí é 200%. Mas é assim mesmo. Porque é o paradoxo bíblico. Nós somos completamente pecadores por conta da nossa natureza pecadora. Nós somos completamente santos, justos, porque nós estamos em Cristo. E Ele é perfeito, santo, justo. Somos doentes em recuperação, é isso que somos.
Enquanto estivermos neste mundo, continuaremos sendo doentes, em recuperação, mas doentes. A presunção de já sermos sadios é prejudicial. Não caiam nessa lorota. Vocês não são sadios, eu não sou sadio, ninguém é sadio. Espiritualmente somos todos doentes. Os cristãos estão em recuperação, mas essa recuperação só será plena no porvir. O que vimos hoje então? Não apenas o pecado, mas a própria lei pode nos escravizar, vejam só. O apóstolo Paulo não era escravo da lei? A nova natureza não nos livra da velha, mas nos concede a possibilidade de lutar. Ser cristão é estar em luta. Qual deve ser a nossa maior batalha na vida? A nossa própria batalha espiritual. E se nós estivermos concentrados nessa batalha e com o auxílio de Deus pudermos estar vencendo essas batalhas diárias, o que vai acontecer? Vai reverberar em nossa vida. E nós vamos conseguir servir melhor a Deus e servir melhor o nosso próximo. E por último, somos 100% justos e 100% pecadores. Muito bem, este era o conteúdo que tínhamos para ver. Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, como é bom sermos abençoados pela Tua palavra. Como é bom ouvirmos o Senhor falar ao nosso coração. Sabermos que somos pecadores, injustos, imperfeitos, falhos e não merecemos nada de Ti, mas que ainda assim o Senhor nos ama. O Senhor envia o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para cumprir a lei em nosso lugar. Como somos agraciados, querido Deus. Pedimos que o Senhor possa sempre nos fortalecer e nos capacitar pela Tua palavra para estarmos firmes em nossas batalhas espirituais diárias. Pedimos também que o Senhor nos conceda alegria e disposição para servir a Ti e ao nosso próximo, levando Cristo Jesus, nosso Senhor, o único que nos perdoa e nos salva. E que nós possamos viver não pela lei, mas pelo Evangelho. Livra-nos da escravidão do pecado e da escravidão da lei. Que nós possamos ter convicção de que a lei é importante, de que a lei deve ser pregada, mas que ela não nos salva, ela não nos modifica. Apenas Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica com todos que estão acompanhando este estudo. Abençoe a noite e o restante da semana em suas atividades. Protege aqueles que estão na linha de frente contra o coronavírus. Abençoe também os enfermos para que possam ser curados de acordo com a Tua santa vontade. Abençoe todos que estão em seus lares de quarentena, que já estão cansados de tantos dias na mesmice, entediados, mas que eles possam aproveitar este momento para se fortalecerem na fé e terem a certeza de que o Senhor jamais os abandona. Abençoe aqueles que perderam o emprego, que estão com dificuldade financeira, para que possam encontrar ajuda e possam se firmar ainda mais em Ti. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, era este o nosso estudo de hoje. Foi uma alegria ter vocês conosco. Convido a todos para continuarem nos acompanhando. Na próxima semana não faremos Romanos 8, daremos um tempo nos nossos estudos de Romanos, porque semana que vem há uma data bem importante no calendário litúrgico da igreja, que é a Ascensão. Então vamos estudar um pouco a respeito da Ascensão. Beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma abençoada noite.